Olá, queridos. Nós queremos meditar num texto da Palavra de Deus que fala que Jesus andou sobre as águas. Nesse texto, a Bíblia diz que Pedro quis ir ao encontro de Jesus, começou até andar alguns metros, mas logo depois ele começou a afogar. Mas Jesus estende as mãos para ele e logo Jesus consegue soerguê-lo e ele anda novamente sobre as águas. Eu queria tirar algumas lições desse texto da Palavra de Deus em referente à nossa vida, referente à nossa existência. Quero imaginar que a nossa vida seja semelhante a um barco. E nesse barco, muitas vezes somos assolados por uma tempestade na vida. E sendo assim, muitas vezes, como Pedro, nós também ficamos temerosos, mas como Pedro também devemos estender as nossas mãos, erguer as nossas mãos ao Senhor e com certeza encontraremos as suas mãos estendidas para prestar socorro. Algumas lições são importantes nesse texto. A primeira delas, que andar sobre as águas é possível desde que consigamos vencer as tempestades internas que assolam o nosso coração, como o medo, a depressão e a solidão. Pior do que a tempestade lá fora é aquelas tempestades que estão no seu coração. Às vezes nós fazemos, como diz o ditado popular, uma tempestade no copo d'água. Isso eu quero dizer que muitas vezes, objetivamente, a tempestade, aquilo que nos assombra do lado de fora, as circunstâncias adversas, nem são tão grandes assim. Mas aquilo que passa dentro do nosso coração, como os temores, os receios, as angústias, a solidão, tudo isso torna mais tumultuado a nossa vida do que propriamente aquilo que nós estamos vivendo lá fora. Em segundo lugar, é importante destacar que andar sobre as águas é possível depois de uma experiência de quase afogamento, desde que voltemos o nosso olhar para Jesus. Esse texto é interessante porque ele mostra que Pedro quase afogou. Experiência de quase pode ser positiva e negativa. Eu diria que uma experiência de quase é negativa quando você quase passou no concurso, quase você se formou, quase você conquistou uma realização. Em certo sentido, isso aí é frustrante. Mas há uma experiência de quase que ela é libertadora, eu diria até ela é uma experiência de livramento. Talvez você passou por uma experiência de quase afogamento, quase acidente. E quando você passa por experiências de quase morte, quase acidente, quase afogamento, eu posso dizer que esse quase é positivo, porque nos proporciona uma nova chance, uma nova possibilidade, um novo começo, um recomeço na sua vida. Sei que muitos que estão me ouvindo podem ter tido essa experiência de quase e conseguiram soerguer, conseguiram se levantar, como Pedro aqui, que poderosamente foi levantado, porque a Bíblia diz, né, o justo pode até cair, mas não ficará prostrado, porque a mão do Senhor o sustém. Em terceiro lugar, eu queria destacar como lição desse texto é que andar sobre as águas é um subproduto da percepção de que os ventos contrários e as ondas altas são propulsores de crescimento espiritual. Quem conhece um pouco de aerodinâmica sabe que os voos contrários aqui impulsionam, os ventos contrários, melhor dizendo, é que proporciona que o pássaro ou até a aeronave voe, porque bate aquele vento contrário e isso é propulsor, né? Impulsiona o crescimento. Eu digo também que muitas vezes na minha vida, na sua, aqueles ventos contrários serviram de laboratório, serviram de
propulsores de um crescimento espiritual na minha vida e na sua. Isso nós podemos ver na própria Bíblia, de homens de Deus que enfrentaram a adversidade e foram lapidados em seu caráter e na sua personalidade e também na sua espiritualidade. Cito exemplos de homens que passaram pelo laboratório do deserto, como Elias. Nós podemos citar o próprio apóstolo Paulo, que passou 3 anos no deserto da Arábia. O próprio Jesus também foi lapidado. A Bíblia diz que ele aprendeu pelo que sofreu. Hebreus diz isso, surpreendentemente, mas diz que ele aprendeu pelo que sofreu. Então, tudo isso nós podemos dizer que proporcionaram a essas pessoas um crescimento espiritual. Vento contrário, se for bem trabalhado, pode servir de degrau no nosso crescimento. Em quarto lugar, podemos dizer que andar sobre as águas requer algumas âncoras para que nós tenhamos estabilidade emocional e espiritual. Cito 3 âncoras aqui nesse texto. A primeira âncora é a âncora da fé, porque Jesus diz para os discípulos: homens de pouca fé, por que vocês não acreditaram? Então a fé, ela é um grande estabilizador da nossa vida espiritual, porque ela significa confiança em Deus. Ela traz segurança, nos ajuda a enfrentar os problemas, e até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé, diz Abacuque, também repetido pelo apóstolo Paulo. A vida do cristão é uma vida de fé, uma vida de confiança no Senhor. É ver o invisível, crer no incrível e tornar execuível aquilo que é considerado impossível. A outra âncora importante que Jesus diz para os discípulos nesse momento é a âncora do ânimo. Jesus diz: tem bom ânimo. Ele disse em uma outra passagem: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A pergunta é: como encontrar ânimo diante da tempestade na vida, de ondas altas, ventos contrários? É importante notar aqui que Paulo também, dentro de uma situação desanimadora e desesperadora, como estar dentro de uma prisão, mesmo sendo inocente, Paulo estava ali, mas na prisão ele escreve a carta aos Filipenses dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, Paulo está mostrando que independente das circunstâncias nós podemos ter ânimo e alegria, uma vez que esta alegria e ânimo tenha como fonte o próprio Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não é o futebol, não é a política, não é qualquer outra coisa que traz esta motivação duradoura. A que traz a motivação duradoura é a presença de Deus na nossa vida. A terceira âncora importante aqui nesse texto é o gerenciamento do medo. Obviamente, Jesus diz aqui aos discípulos: não tenham medo. Ora, diante de uma circunstância como esta, podemos dizer que o medo é, em certo sentido, natural. Mas o medo pode se tornar algo neurótico, patológico, e pode virar fobia, síndrome do pânico. É interessante notar que o medo também gera monstros e fantasmas. A Bíblia diz aqui que os discípulos confundiram Jesus com um fantasma. Obviamente, fantasma não existe, mas o medo é capaz de criar em nós uma imaginação de perigo que realmente não existe, mas mesmo assim a nossa mente é capaz de sinalizar isso, como por exemplo uma pessoa que com medo vê um pano branco e vai dizer que isso é um fantasma. Então é interessante notar que é importante na nossa vida controlar o medo. A coragem não é necessariamente a eliminação do medo, mas o domínio do medo. A coragem é o domínio do medo pela fé e também pelo amor. A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E quarto e último lugar, mais importante talvez de tudo que eu disse aqui, é que andar sobre as águas é possível quando identificamos o rosto de Jesus em meio ao nevoeiro da tempestade. Algo que eu quero te dizer que é muito importante.
Não perca de vista o rosto de Jesus no meio da tempestade. O diabo e o inimigo das nossas almas, ele quer que nós afoguemos em nossos problemas, em nossas ansiedades, em nossos receios e medos. Mas Jesus está nos ensinando a olhar para Ele. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. No meio daquele nevoeiro todo, os discípulos identificaram Jesus, apesar de inicialmente ter confundido Ele com um fantasma. E este é o grande propósito, muitas vezes, quando nós enfrentamos a tempestade. A tempestade nos permite conhecer a nós mesmos, mas a tempestade também nos proporciona a possibilidade e a oportunidade de conhecermos mais a Deus. Quando Jó perdeu todas as coisas, ele perdeu os bens, perdeu a esposa, perdeu os filhos. No final ele diz algo surpreendente: eu te conhecia de ouvir falar, agora eu vejo com meus próprios olhos. Ou seja, aparentemente Jó tinha uma experiência superficial, um conhecimento superficial de Deus. Mas diante daquela experiência de perdas, de adversidades, ele passou a ter um conhecimento mais profundo e consistente em relação a Deus. Que Deus, no meio de tudo isso que você está vivendo, seja uma tempestade ou um quase afogamento, que Deus renove a sua fé, a sua esperança, que você olhe para Jesus e que você tenha um conhecimento mais profundo de Deus. E que Deus nos abençoe. Amém.